Sejam muito bem-vindas ao canal Em Contas. A gente começa hoje uma nova série para você entender tudo sobre as finanças e contabilidade dos partidos e a prestação de contas à Justiça Eleitoral. E a melhor notícia é que nós vamos traduzir toda essa complexidade em português claro e direto. Venha com a gente! Este é o nosso primeiro episódio, e nele vamos desvendar uma peça que é, assim, fundamental na nossa democracia: os partidos políticos. Vamos entender direitinho qual é o papel central que eles têm na estrutura toda do nosso sistema. Para começar, eu te faço uma pergunta que parece simples, mas é bem profunda. Você sabe como a democracia brasileira funciona de verdade, no dia a dia? A resposta para isso está na forma como o poder é organizado. E olha, os partidos políticos são a chave para a gente decifrar esse quebra-cabeça. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Certo, então vamos mergulhar nisso. O sistema político brasileiro, da forma como ele foi desenhado pela Constituição de 1988, é uma democracia que a gente chama de representativa. Na prática, o que isso significa? Significa que o poder vem do povo, de todos nós, mas ele é exercido através das pessoas que a gente elege, os nossos representantes. E bem na base de tudo isso tem um princípio fundamental, um verdadeiro pilar da nossa república: o pluralismo político. A ideia aqui é bem simples. O sistema foi pensado para ser um lugar de muitas ideias, sabe, um espaço que abriga e respeita a diversidade de opiniões e de projetos que existem na sociedade. E o que faz o pluralismo político ser tão importante é que ele não é só uma ideia bonita no papel, não. Ele é um pilar constitucional. E a principal maneira de colocar esse princípio para funcionar na vida real é justamente através dos partidos políticos. Eles são a expressão máxima dessa diversidade. E essa estrutura toda acaba criando o que os especialistas chamam de democracia representativa partidária. É um nome comprido, mas a ideia é que os partidos não são só, participantes no jogo político. Não, eles são os verdadeiros protagonistas. Agora a gente vai entrar numa regra que é, talvez, a mais importante de todas quando o assunto é eleição. É aqui que a gente entende como os partidos funcionam como se fossem os únicos porteiros do sistema político. E a regra é essa aí, clara e direta. Uma pessoa não pode, por conta própria, simplesmente decidir: quero me candidatar a um cargo eletivo. Não funciona assim. Essa proibição das chamadas candidaturas avulsas é o que molda todo o processo e dá aos partidos esse poder de serem os guardiões da representação política. Então, fica bem claro, né? A regra é simples. Estar filiado a um partido político é o único caminho para alguém poder concorrer a um cargo eletivo no Brasil. Não existe outra alternativa. Não tem plano B. Olha só que interessante. A filiação partidária não é uma formalidade qualquer, um detalhe. É um requisito que está na Constituição, no mesmo nível de importância de ter nacionalidade brasileira ou a idade mínima para se candidatar. Ou seja, é algo inegociável. Bom, agora vamos dar uma olhada na natureza jurídica dos partidos. Eles ocupam um lugar bem curioso, sabe? Ficam ali, no meio termo entre o setor privado e o Estado. Aqui tive uma mudança radical. Antes da Constituição de 88, os partidos eram vistos quase como órgãos do próprio Estado. A Constituição virou esse jogo, transformou eles em associações privadas, ou seja, separadas da estrutura do governo. Mas mesmo sendo entidades privadas, eles têm uma missão que é de interesse de todo mundo. Esse dever, que o direito chama de munus público, é a responsabilidade de zelar pelo sistema democrático e defender os direitos fundamentais. A gente já viu o que os partidos são legalmente. Agora vamos entender o que eles fazem na prática. As responsabilidades deles vão muito, mas muito além de só lançar candidatos nas eleições. Basicamente, existem 3 funções principais. Primeiro, eles organizam o debate público, ou seja, pegam as várias vozes e desejos da sociedade e transformam isso em propostas. Depois, eles funcionam como um filtro, selecionando as pessoas que vão disputar as eleições em nome do partido. E, por fim, eles têm a tarefa super importante de informar o eleitorado, para que a participação política seja cada vez mais consciente. Ok! E como é que nasce um novo partido político no Brasil? Já vou adiantando, é um processo bem rigoroso, cheio de etapas. A Constituição até garante a liberdade de criar partidos, mas essa liberdade tem limites. Existem algumas condições, claro. O novo partido precisa respeitar a soberania nacional, a democracia, os direitos humanos e um ponto super importante: ele precisa ter um caráter nacional. E o que é esse tal de caráter nacional? Significa que um partido não pode ser só de uma cidade ou de um estado. Ele já tem que nascer grande, com uma base de apoio espalhada por, no mínimo, 1/3 dos estados do país.
O processo de criação tem um passo bem curioso, que é o registro duplo. É como se o partido tivesse 2 aniversários, sabe? O primeiro é o nascimento legal, que acontece num cartório comum, mas o segundo, que é o que realmente importa para as eleições, é o nascimento político, que acontece lá na Justiça Eleitoral. Então, o primeiro passo, o registro no cartório, dá ao partido que a gente pode chamar de uma existência embrionária. Ele passa a existir legalmente como uma empresa. Mas é só o segundo passo, o registro eleitoral no TSE, que transforma ele num ator político de verdade, capaz de lançar candidatos e receber dinheiro público. Resumindo essa ideia, primeiro vem a certidão de nascimento jurídica, lá no cartório, e só depois vem a certidão de nascimento política, na Justiça Eleitoral. Um passo depende do outro para que o partido possa, de fato, entrar no jogo democrático. E para a gente fechar, a ideia central é essa aqui. Os partidos são a ponte essencial que conecta o que a sociedade quer com o que o Estado faz. Eles são a grande vitrine da diversidade de ideias que é a base da nossa democracia. E assim iniciamos nossa jornada de 2025. O que vocês acharam desse começo? Conta pra gente, sua opinião é fundamental. Deixe seu comentário. Queremos trazer conteúdo que realmente faça diferença. Para fechar, fica uma reflexão. Se só os partidos podem abrir a porta da candidatura, de que forma esse monopólio acaba moldando quem a gente vê nas urnas e quais ideias de fato chegam ao poder? Continue com a gente nessa nova temporada. Nos encontramos no próximo episódio. Até breve!